E aí, galera, vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. O nosso conteúdo de hoje é sobre a mobilidade da população mundial. A migração, ela faz parte da história da humanidade. Historiadores, em geral, concordam que o estilo de vida migratório e o sedentário coexistem em todos os períodos da história mundial, apesar das fundações legais e administrativas da migração moderna, somente terem surgido no final do século XIX. Mas você sabe o que significa o termo migração? Então, migração é o movimento de uma pessoa ou grupo de pessoas de uma unidade geográfica para outra, através de uma fronteira política ou administrativa, que deseja se instalar definitiva ou temporariamente em um lugar diferente de seu lugar de origem. O deslocamento da população pelos diferentes lugares da Terra estão entre os fenômenos demográficos mais complexos da atualidade, pois as motivações para a imigração são muito diversas e podem ocorrer por diferentes períodos. Nós podemos diferenciar os tipos de imigração. Por exemplo, vamos ter as migrações internas, que são os deslocamentos que ocorrem no interior do território de um país. Por exemplo, quando algum nordestino vai para a região sudeste, aí nós vamos ter uma migração interna. Ou alguém que sai do sudeste e vai para a região norte, ou para a região centro-oeste. Então, a mobilidade, ela se restringe dentro do próprio território. Já as migrações internacionais referem-se ao deslocamento de pessoas que ultrapassam as fronteiras políticas de seu país de origem. Um exemplo para você visualizar melhor, quando alguém sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, que vai para o Paraguai, que vai para algum país europeu, para algum país da Ásia, enfim, você vai se deslocar do seu país de origem para um outro país. Nós também vamos ter as migrações temporárias. O próprio nome já diz, né? Por um tempo, né? São aquelas em que o indivíduo reside durante alguns dias, semanas ou até alguns anos, no lugar para o qual se deslocou, retornando depois para o seu lugar de origem. Por exemplo, nós temos muito aqui no Brasil, muitos nordestinos, muita gente da região centro-oeste vão para a região sudeste para o período de corte da cana-de-açúcar. Aí é um período, né, do ano que vão ter a colheita, aí essa população vai realizar a colheita e depois eles retornam para o seu estado. E por último, nós vamos ter a migração voluntária ou espontânea, que é aquela que ocorre de maneira livre por iniciativa do próprio migrante. Contudo, existem situações em que a migração ela é forçada, decorrente de conflitos, guerras e crises econômicas que provocam a escassez de alimentos e fome. Vamos observar o mapa abaixo, mostrando o panorama da migração no mundo em 2008. O que nós observamos aí? De acordo com a legenda, a cor verde representa países de imigração mais intensa, ou seja, onde recebe muitos imigrantes. E nessa cor rosa, os países de emigração, onde tem saída. E essa cor amarela representa um movimento migratório equilibrado. Ao observar o mapa, você vai perceber que aqui no continente americano, nós vamos ter aqui Estados Unidos e Canadá, os países que mais recebem imigrantes, né? E a Argentina. Nós vamos perceber também que a Europa, né, uma parte da Europa Ocidental, recebe muitos imigrantes. E nós vamos ver aqui México, uma boa parte da África, da Ásia, são áreas de emigração, onde existe uma grande saída uma grande saída populacional. Em geral, os fluxos migratórios são determinados por fatores econômicos e ocorrem nos países mais pobres, afetados por crises econômicas, desemprego e baixos salários.
em direção aos países mais ricos, que oferecem a perspectiva de melhores condições de vida e de salários mais elevados. Grande parte dos países mais ricos apresenta fatores que atraem migrantes de diferentes lugares do mundo, com muitos deles buscando ofertas de emprego. Predominam nesses casos os fluxos internacionais de trabalhadores temporários. Grande parte desses migrantes tende a retornar ao seu lugar de origem após economizar certa quantia de dinheiro num determinado período de tempo. Ou seja, a pessoa ela determina quanto tempo ela vai passar naquele país e após aquele tempo ela retorna para o seu país de origem, com o intuito de economizar dinheiro para comprar um imóvel, para comprar um móvel, né, um carro, enfim, a pessoa, o indivíduo ele vai criar planos, né, em torno dessa nova realidade para que depois ele retorne para o seu local de origem. Vamos ler a manchete a seguir. Japão volta a atrair imigrante brasileiro. Fluxo de imigração que tinha recuado voltou a subir com medidas para reanimar a economia. Um dos maiores movimentos migratórios de emigração do Brasil é em direção ao Japão, principalmente após o milagre econômico japonês. Este crescimento criou novas oportunidades de trabalho, atraindo contingentes populacionais do Brasil, principalmente indivíduos descendentes de japoneses, devido à proximidade cultural. Além do Japão, Estados Unidos e Portugal, também são alguns dos principais destinos de brasileiros que saem do país em busca de melhores condições de vida. Destacam-se ainda os brasiguaios, que são brasileiros que migram para o Paraguai e lá se tornam donos de terra, sobretudo para o cultivo de soja. Esses trabalhadores imigrantes, eles preenchem uma parcela das necessidades de mão de obra de um país, em especial a não qualificada. Isso ocorre nos países mais ricos, em que a população de jovens e adultos vem diminuindo em virtude do baixo crescimento vegetativo e do envelhecimento da população, como, por exemplo, o Japão. Assim, muitos desses trabalhadores imigrantes acabam empregados em atividades de baixa remuneração que exigem pouca qualificação para os padrões econômicos daqueles países, como no setor de comércios e serviços. Na Europa, por exemplo, boa parte da mão de obra imigrante é destinada a atividades que têm menor qualificação ou em trabalhos rejeitados pela população europeia, como a colheita, construção civil e limpeza. Já os fatores repulsivos, que é ao contrário dos atrativos, são aqueles que motivam a emigração de pessoas de um determinado lugar, ou seja, a saída das pessoas. Entre eles, podemos citar os ligados a motivos sociais e econômicos, como a má qualidade de vida, o desemprego e a crise financeira, além de político e ideológico, como as perseguições políticas e religiosas. Também podemos citar as guerras e os conflitos de causas civis e militares, étnicos, raciais e religiosas, nos quais a migração pode ser considerada forçada, ou seja, quando o indivíduo ele migra sobre a coerção, ameaça ou violência. Um dos exemplos, né, de migração forçada foi os judeus, né, que eles ocuparam a Palestina por volta de 2000 anos atrás, e eles passaram a sofrer invasões e conquistas que culminaram com a sua expulsão do território pelos romanos. Com essa perseguição, teve início então a dispersão de judeus pelo mundo, conhecido como a diáspora. Ainda existem os fatores de ordem natural, como a ocorrência de catástrofes ambientais, podem ser erupções vulcânicas, estiagens secas, inundações, tsunamis e terremotos, conforme mostrado na manchete abaixo. Após 7 anos, Haiti ainda tenta se recuperar de terremoto. Essa manchete ela faz referência ao ano de 2017. A destruição provocada pelo terremoto ocorrido no ano de 2010 em Porto Príncipe
capital do Haiti, ainda é visível na paisagem. A escassez de investimento para reestruturar a cidade, seja para a infraestrutura, seja para melhorar as condições sanitárias e de saúde, reflete-se na precária situação de vida da população. Isso tudo, somado ao desemprego, levou os haitianos a migrarem para outros países, inclusive o Brasil. E assim chegou ao fim mais uma aula de geografia. Até a próxima aula. Um grande abraço.